Se você já perdoou uma mulher achando que isso era maturidade, talvez esse tenha sido o maior erro da sua vida. E hoje eu vou te explicar exatamente o porquê. Você já percebeu como certas escolhas parecem nobres por fora, mas silenciosamente vão te custando por dentro? O perdão, quando nasce da consciência e da força interior, liberta. Mas existe um outro tipo de perdão, mais perigoso, quase invisível, que não nasce da maturidade, nasce do medo. Medo de perder aquela mulher, medo de ficar só, medo de encarar o vazio que sobra quando a ilusão cai. É nesse ponto que o perdão deixa de ser virtude e começa a se tornar uma sentença emocional, uma condenação lenta contra você mesmo. O problema não começa com grandes traições explícitas ou cenas óbvias de desrespeito. Ele começa quando o afeto dessa mulher passa a ser usado como álibi. Quando o amor deixa de ser um espaço de proteção e se transforma em justificativa para atravessar limites. Tudo é feito em nome do relacionamento, em nome da compreensão, em nome de algo maior. E você, querendo ser um homem melhor, mais consciente, mais maduro emocionalmente, aceita. Aceita calar, relevar, aceita suportar. Existe uma armadilha cultural muito bem construída em torno da ideia de que o amor verdadeiro aguenta tudo, que o homem forte é aquele que suporta, que entende, que perdoa infinitamente, especialmente quando a mulher chora, se explica, promete mudar. Pouco se fala sobre o preço disso. Pouco se fala sobre o que acontece com um homem que passa tempo demais se adaptando aos comportamentos de uma mulher que o fere. Aos poucos, ele vai se tornando emocionalmente desarmado, incapaz de reconhecer o momento exato em que o respeito foi perdido. Enquanto a mente tenta racionalizar as atitudes dela, o corpo começa a avisar. Um silêncio estranho surge. Não é paz, é tensão contida. Um desconforto que aparece quando histórias contadas por essa mulher não fecham, quando mensagens somem, quando versões mudam conforme o contexto. O instinto percebe antes da razão, mas esse instinto é sufocado pelo medo de parecer fraco, inseguro, ciumento diante dela. E então você aprende a duvidar de si mesmo. Aprende a engolir aquilo que sente. Aprende a chamar alerta de exagero. Existe uma lógica antiga nisso tudo. Todo reino que tolera traições internas em nome da paz acaba perdendo o trono, não por excesso de rigor, mas por ausência de fronteiras. O mesmo acontece dentro de um homem que se relaciona com uma mulher que cruza limites repetidamente. Quando não existem limites claros, tudo vira negociação. Quando tudo é perdoável, nada é realmente respeitado. O problema não é amar uma mulher intensamente, é amar sem fronteiras internas. Schopenhauer já observava que o amor, quando guiado apenas pela vontade cega de manter o vínculo, transforma o sofrimento em algo nobre. O homem começa a romantizar a própria dor, começa a acreditar que sofrer por uma mulher é sinal de profundidade emocional, e assim, quase sem perceber, passa a chamar prisão de compromisso. Não fica porque escolheu ficar, mas porque desaprendeu a sair. É sobre isso que este roteiro fala, não sobre ódio às mulheres, não sobre acusação, mas sobre clareza, sobre o momento em que amar uma mulher exige, antes de tudo, não se abandonar. A mentira repetida não é falha moral, é estratégia. No início, tudo parece pequeno demais para ser levado a sério. Uma informação omitida por ela aqui, uma história mal contada ali. Você percebe, mas decide não confrontar a mulher. Não quer parecer desconfiado, não quer criar conflito. Acredita que tolerar pequenas distorções da verdade é uma forma de preservar a relação com ela. E assim, quase sem notar, você começa a negociar algo que nunca deveria ser negociado: a realidade. A mentira repetida de uma mulher não cria apenas dúvida, ela cria confusão. Confusão cognitiva, confusão emocional. Quanto menos clareza você tem, mais dependente se torna das versões dela. Você começa a duvidar da própria percepção, passa a buscar validação externa para sentimentos que antes eram óbvios. Esse é um mecanismo silencioso de controle. Não é sobre esconder fatos,
É sobre enfraquecer a sua capacidade de confiar em si mesmo. Existe uma inversão perigosa que acontece aqui. Você aprende que confiar fortalece o vínculo, mas quando a verdade dessa mulher é seletiva, confiar não relação, fortalece apenas quem decide o que pode ou não ser revelado. A confiança vira uma via de mão única. Você se expõe enquanto ela administra informações. Você acredita enquanto ela edita. Celulares ocultos, histórias que mudam dependendo de quem pergunta, informações reveladas por acidente, detalhes importantes que surgem tarde demais. Nada disso acontece por ingenuidade. A mentira recorrente de uma mulher não é falha moral isolada, é estratégia de permanência. Ela não mente porque não sabe a verdade, mente porque sabe exatamente o que você faria se soubesse. Cada mentira dela que você perdoa não reconstrói a relação, ela renuncia à sua clareza. Você não está sendo compreensivo, está sendo desarmado. E chega um ponto em que a verdade passa a ser vista como ameaça. Questionar vira ataque, perguntar vira desconfiança. E você começa a se perguntar se ainda está em um relacionamento com uma mulher ou em um jogo onde as regras mudam o tempo todo. Quem mente para manter um homem por perto não busca parceria. Busca vantagem, busca controle, busca o conforto de permanecer sem precisar ser verdadeira. E quando a mentira vira rotina, a verdade se torna um ato de rebeldia. É nesse ponto que o amor começa a adoecer. O riso que humilha é a forma social do desprezo. Nem toda violência praticada por uma mulher é direta. Algumas vêm disfarçadas de leveza. Começam como brincadeiras inocentes, comentários soltos, risadas em público. Você ri junto para não parecer sensível demais diante dela, para não quebrar o clima, para não ser visto como alguém difícil. Mas algo dentro de você encolhe a cada vez que isso acontece. O riso, quando usado dessa forma por uma mulher, cria hierarquia. Quem ri, sobe. Quem vira alvo, desce. Comentários sobre sua competência, sua sensibilidade, sua forma de pensar, sua intimidade. Tudo é dito em tom de humor, como se isso anulasse o impacto. Mas o corpo sente, a mente registra. A sua autoridade vai sendo corroída diante dos outros. O ponto cego masculino aparece aqui. Você aceita rir de si mesmo para não parecer inseguro, enquanto por dentro algo vai se apagando. A consequência não é imediata, é silenciosa. Você começa a se censurar, evita falar, evita se expor, não por respeito a ela, mas por antecipação da vergonha. Quando uma mulher transforma o parceiro em entretenimento público, não está brincando, está rebaixando. Ninguém respeita um homem que aceita ser reduzido a esse papel. O humor deixa de ser conexão e vira ferramenta de poder, uma forma socialmente aceita de desprezo. Com o tempo, isso molda a percepção dos outros sobre você. E pior ainda, molda a forma como você passa a se ver. O riso constante que te coloca como alvo não é leveza, é erosão. E toda relação onde o desprezo feminino se instala, mesmo que sorrindo, já começou a ruir. Quando o controle se disfarça de cuidado, tudo começa com a ideia de zelo por parte dela, preocupação excessiva, interesse constante. Você confunde vigilância com cuidado, invasão com intimidade. A linha é cruzada aos poucos, quase imperceptível. Perguntas demais, presença demais, acesso demais. A privacidade passa a ser tratada por essa mulher como egoísmo. A autonomia vira ameaça. Amigos se tornam suspeitos. Qualquer espaço individual é visto como risco para a relação. E você, querendo provar comprometimento, cede. Cede senhas, cede explicações, cede escolhas, até perceber que já não toma decisões sem medir o impacto emocional nela. A neurociência emocional mostra que o controle constante mantém o sistema nervoso em estado de alerta. Você começa a mentir sobre coisas pequenas apenas para evitar crises com ela. Esconde informações inofensivas porque sabe que tudo pode virar conflito. Isso não é paz, é adaptação ao medo. Amor não exige monitoramento. Amor exige confiança entre dois indivíduos inteiros. O cuidado feminino vira controle, o abraço vira algema, mesmo que venha perfumado, mesmo que venha acompanhado de palavras bonitas.
Não é intensidade emocional, é posse. Você começa a se fragmentar, a se adaptar, a se moldar ao humor dela. E o mais perigoso é quando passa a agradecer por isso, acreditando que essa vigilância é prova de amor. Mas amor real não prende, não sufoca, não exige que um homem diminua para que uma mulher se sinta segura. O perdão que se repete ensina o outro a continuar. O perdão, quando nasce do medo de perder uma mulher, cria ciclos. Erro, dor, choro, promessa, perdão. E depois, tudo de novo. Você perdoa não porque houve mudança real nela, mas porque teme o vazio que a ausência dela traria. O que parece empatia vira anestesia emocional. Cada pedido de desculpa feito por essa mulher passa a fazer parte de um roteiro previsível. Palavras bonitas, promessas intensas, emoção à flor da pele. O comportamento, o arrependimento verdadeiro não se declara, ele se demonstra pela ausência da repetição. Você começa a normalizar o que dói. Aprende a conviver com a reincidência. E chama isso de maturidade emocional. Mas onde não há mudança, o perdão vira autorização. Não resolve o problema, apenas adia o colapso. Perdoar repetidamente uma mulher que não muda não é força, é rendição silenciosa. Você não está sendo compreensivo, está ensinando que não há consequências reais. E aos poucos, vai desaparecendo dentro da própria relação. Quando você vira o culpado por sentir dor, aqui acontece a inversão mais cruel. A mulher te fere, mas você acaba pedindo desculpas. Seus limites são tratados por ela como defeitos. Sua dor é minimizada. Sua percepção é questionada. Aos poucos, você começa a duvidar da própria sanidade. Esse tipo de dinâmica corrói a identidade masculina. Você passa a negociar a própria dignidade em nome da paz. Quando pensa em ir embora, o colapso emocional dela aparece, não como reflexão, mas como desespero. Não há responsabilização, apenas medo de perder o controle. Uma mulher que precisa que você se anule para permanecer não ama. Ela depende do seu silêncio, depende da sua confusão, depende da sua culpa. E enquanto você tenta salvar a relação, vai se perdendo de si mesmo. O limite que salva não é crueldade, é justiça interna. Não é o erro pontual de uma mulher que destrói é o padrão que apaga sua identidade. Governantes não caem pelos inimigos externos, mas por tolerarem sabotadores dentro do próprio palácio. O mesmo vale para a vida emocional. Quando o perdão serve apenas para evitar o sofrimento imediato, ele prolonga uma dor mais profunda. Perdoar tudo não é sinal de amor incondicional, é sinal de ausência de limites internos. E limites não são muros, são linhas de respeito. Nunca perdoe aquilo que exige versões menores de você para que o vínculo com uma mulher continue existindo. Amar não é aguentar o intolerável. Amar, às vezes, é ter força para sair enquanto ainda há algo inteiro para salvar.